Olá, estamos de volta com a 5ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Hoje estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Essa 5ª temporada tem alguns convidados que são especialistas em temas sobre família. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e hoje eu estou aqui com a Renata Ferrara, minha sócia, e a Clarissa, nossa convidada. Clarissa de Toledo Temer é psicóloga pela PUC de São Paulo e psicanalista pelo Instituto Sede Sapiense. Tem 25 anos de experiência em clínica, atendendo crianças, adolescentes e casais no consultório. É também fundadora, conselheira, supervisora clínica no Instituto Fazendo História. Trabalha como assistente técnica em perícias judiciais que envolvem disputas sobre guarda e regime de convivência com crianças e adolescentes. Hoje, vamos conversar sobre o desafio psíquico para crianças e adolescentes diante do divórcio dos pais. Clarissa e Renata, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Dora. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meninas. Eu vou começar perguntando para Clarissa quais são os maiores desafios para os filhos diante do divórcio dos pais, né? No momento do divórcio, quais são as maiores dificuldades para as crianças e para os adolescentes? Olha, depende muito, vai depender muito da circunstância do divórcio, da família, da história que está em questão, né? Eu diria, para começar essa conversa aqui, acho que, infelizmente, o maior desafio das crianças costumam ser os próprios pais, né? No seguinte sentido. Eu suspeitava disso. No seguinte sentido, né? O divórcio, ele é um momento delicado para a família, né? De um modo geral, as pessoas vivem um sofrimento importante no divórcio. Se não estão vivendo exatamente no momento do divórcio, viveram um período antes. Mas seja como for, exatamente no momento, um pouco antes, um pouco depois, é um período de luto. E isso é muito importante ter em mente, né? Que para todos da família, todos os membros da família vão ter que enlutar algo. Enlutar um projeto, enlutar um sonho, enlutar um amor, não é? Não é sempre que os dois estão de acordo com o divórcio. E para as crianças, enlutar um modelo de família e um modelo de vida que elas conheciam, né? Então, acho que a primeira coisa a dizer é que as crianças vão ter que sair de um conhecido para um desconhecido. E esse desconhecido implica no quê? Implica em eles terem que separar dois objetos de amor muito importantes. Né? O pai e a mãe, ou os dois pais, ou as duas mães, né? Enfim, eu vou às vezes aqui usar pais, pai e mãe, mas a gente está sempre falando de um casal parental que pode ser de um homem e uma mulher, ou duas mulheres ou dois homens, né? E ela vai ter que separar esses dois objetos dentro dela. Um divórcio é algo que vai traumatizar a vida de um sujeito? Não necessariamente, vai marcar a vida de um sujeito. E é um desafio psíquico, não é? Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, não, mas ele ficou ótimo, tá tudo ótimo, né? Eu desconfio um pouco disso, porque tem sim um luto, né, sendo passado por todos os sujeitos, cada um à sua maneira. Então tem um desafio psíquico e a gente tem que dar suporte, dar acolhimento para a criança para que ela possa falar sobre isso, para que ela possa expressar os afetos dela, expressar os medos, as angústias, as dúvidas, né? Mas a gente, sobretudo, tem que respeitar que essa criança está vivendo uma dor que é dela. Então, quando eu digo para vocês que o maior desafio costuma ser os pais, né? Que eu acho que realmente, quando a gente tem do divórcio um evento que é potencialmente traumático, mas que pode não ser traumático, esse divórcio vai vir a ser traumático caso os adultos que estão se divorciando não consigam acolher bem essas crianças, não consigam lidar direito com a dor dessas crianças. Como? Ignorando, né? O que elas sentem, ignorando as dores que elas trazem, até porque as dores que elas trazem vão tocar em dores de cada um, né? Tanto as dores que eles estão vivendo ali como marido, mulher, como casal, como pais, de ver que estão causando uma situação desafiadora e difícil para os filhos, né? Ou, o que é ainda muito pior, envolvendo os filhos nos conflitos que dizem respeito ao mundo dos adultos, que dizem respeito àquilo que fez o casal se separar, né? Então, é aí que a gente tem uma encrenca, né? É aí que a gente tem uma situação na qual
um divórcio pode se converter num sofrimento psíquico muito importante para a criança, que vai se constituir num trauma na vida dela, porque vai ficar como algo que ela não teve condições de elaborar, condições de digerir e não teve ajuda dos adultos para isso. Clarissa, então é correto que as pessoas entendam e pensem que os adultos têm responsabilidades pelo que o divórcio vai significar para aquelas crianças, né? Porque às vezes a gente tem a ideia, ou as pessoas acham que o próprio divórcio em si é traumático e é como se isso acabasse liberando os adultos da responsabilidade pela forma de lidar com aquilo. É interessante então, isso. Assim, já é traumático mesmo, então eu tenho, é quase como se eu tivesse uma licença para me comportar mal, porque o meu filho já vai passar por isso de uma forma traumática. E não é verdade. Não, de jeito nenhum. Ao contrário, os adultos têm muita responsabilidade pela forma como aquilo vai ser, como a criança vai passar por aquilo. Então, disso que você explicou pra gente, um desafio grande das crianças são os próprios pais, e aí é importante que os pais comecem, ao se depararem com uma situação de divórcio, entendam que eu tenho uma responsabilidade de ajudar o meu filho, de acolher o meu filho ou minha filha a passar por isso de uma forma não traumática. Sim, exatamente. A gente não pode falar numa responsabilidade total, porque é óbvio que tem algo sobre os filhos, a gente sabe, né, sobre cada sujeito que não está no controle de ninguém. Então, os pais podem fazer o melhor possível, né, serem impecáveis, e a gente não tem um controle sobre como aquilo vai ser significado dentro do sujeito. Mas, sem dúvida alguma, você pode ter duas situações. Uma na qual os pais facilitam e outra na qual os pais dificultam. Sim. Não é algo que já é difícil. Sim. Então, os pais têm muita responsabilidade nisso. Agora, veja, Renata, aqui com isso, eu não estou aqui, vamos dizer, acusando os pais, né, de negligência ou de falta de cuidado, embora a gente infelizmente se depare muito com situações como essa. A gente tem que lembrar que esses adultos estão vivendo um sofrimento importante, né? Sim. Então, eu penso que qualquer frente de trabalho com uma família quando há um divórcio, seja da mediadora, da psicanalista, da advogada, né? Tem que levar isso em consideração e ajudar essa família, esses adultos, a se estruturarem, né, o melhor possível para aquela situação, a todos serem acolhidos. Então, muitas vezes os pais não estão dando muito conta de acolher os filhos, mas é muito importante, né, isso que você está falando, para que os adultos tenham consciência do que isto pode representar para as crianças, até para eles buscarem ajuda, né? Então, é fundamental uma ajuda psicoterapêutica, psiquiátrica, se for o caso, né? De uma mediação, da família extensa, né? De pessoas da rede de apoio, para dar um suporte para a criança. É fundamental que os adultos tenham essa consciência. Eu sempre digo assim, muito respeito pelo sofrimento dos adultos, muito importante considerar isso, né? E não culpá-los, não acusá-los, mas os adultos, pais, nós que somos adultos, que trabalhamos com essas situações, a gente tem que lembrar o seguinte: a parte fraca é sempre a criança, né? Então, assim, os adultos, no limite, que se virem, né? Que procurem ajuda terapêutica, que procurem mediação, que procurem diversas formas de se estruturarem minimamente para não despejar sobre as crianças a dor deles, ou a raiva deles, ou, enfim, os ressentimentos que eles têm. E, Clarissa, a gente ouve muito falar nesses momentos da questão do conflito de lealdade, né? Que a criança está num conflito, ou os pais estão colocando a criança numa situação que desperta o conflito de lealdade. O que é esse conflito de lealdade? Como ele surge? Como que os pais podem evitar isso? Mas o que está dentro dessa expressão que eu acho que a gente acaba, às vezes, repetindo sem saber direito o que significa, parece uma né? polarização, né? Mas... O que é isso? Olha, interessante que, se você for observar, a criança, mesmo a criança quando está com os pais casados, ela vive esse conflito de lealdade. É mesmo? Sim, você vê muito, você pode observar muito uma criança angustiada, por exemplo, porque ela quer dormir com a mãe e o pai está vindo colocá-la para dormir, né? Então ela fala: pai, tudo bem eu dormir com a mamãe hoje? Ou o contrário, né? Ou a mãe convida ela para uma coisa e a outra mãe ou o pai quer que ela faça outra. Então, assim, o que vai nos dar um indício de que são dois objetos de amor muito importantes para as crianças, muito importantes. Então, ela precisa ter
convicção vinda de fora, né? Quer dizer, ela tem que ouvir do discurso dos pais, embora ela tenha esse conflito interno, de que ela não precisa escolher. Ela não precisa escolher entre o pai e a mãe, né? Quando há um divórcio, não só quando há um divórcio, muitas vezes a gente vê também os pais jogarem com isso, mesmo, né, quando estão casados. Mas quando há um divórcio e começa a haver disputas entre os pais, infelizmente também é muito comum você ver os pais consciente ou inconscientemente, implícita ou explicitamente, convocando os filhos a tomarem partido. E aí eu faço um apelo mesmo aos pais, por favor, conscientizem-se que isto é cruel com o filho de vocês, né? Não é justo você pedir para uma criança, em hipótese alguma, tomar partido sobre quem está mais certo, quem está mais errado, quem está mais sobrecarregado, quem está menos sobrecarregado. Isso é um assunto dos adultos, né? Se a criança tem uma percepção e ela quer dividir isso com os pais, né? Também, óbvio, nunca oriento para que haja um silenciamento completo dos conflitos, porque a criança percebe e você desmentir o que a criança está percebendo, às vezes é muito ruim, né? Mas tem formas e formas de você legitimar o que a criança percebe. Então, você dizer, por exemplo, olha, é verdade, você está vendo que o papai e a mamãe estão brigando muito. É verdade, a gente não está se entendendo. É verdade, a gente está precisando da ajuda de um juiz para resolver algumas questões, né? De fato, tô com muita raiva hoje, né? Mas vai ficar tudo bem. Mas isso é um assunto nosso. E em geral vai a brincar. Frase não termina aí, né? Em geral a pessoa tá num momento conflituoso, com raiva, e ela fala, a gente não tá se entendendo, vírgula. Porque o fulano, ou porque... Isso, e acusa o outro, em geral, que aí é a hora que deve causar mais sofrimento nos filhos, né? Nem sempre é um comentário equilibrado para o filho. Não, e eu tenho notado no consultório, acho que, enfim, é uma questão social, né? Muitas pessoas de diversas áreas estão falando sobre isso, mas tem uma tendência muito belicosa entre as pessoas, né? E os discursos, assim, as pessoas estão muito preocupadas em ter razão. A gente percebe isso. Muito preocupadas em ter razão e em mostrar para o mundo que tem razão. Que elas estão certas. Nas redes sociais, por exemplo, então a gente vê situações nas quais os pais e as mães vão para as redes sociais falar mal, né? E falar o que está vivendo no divórcio do pai ou da mãe da criança. E aí é curioso que os outros, olhando a realidade por aquele buraco minúsculo da fechadura, eles se sentem absolutamente preparados para palpitar, para opinar, para comentar, para fazer pix, para ajudar, para não sei o que. É um negócio, assim, é surreal, né? É surreal. Não, é surreal. E eu gostaria, assim, né, de dizer para as mães e pais, você está falando do pai dele, né? Do você objeto de amor, da que mãe é o que você falou. Dele, né? E você está dizendo publicamente para todo mundo saber, todo mundo nas redes sociais, os amiguinhos da escola, a professora, o seguinte, o seu pai não liga para você, né? Seu pai diz que vem te buscar, não vem buscar. Seu pai diz que vai pagar a pensão, não paga. Ou a sua mãe fez isso, fez aquilo. Você está dizendo isso para o mundo. E a criança vai ter que ir para o mundo, com todo mundo sabendo as mazelas e as dores mais íntimas e profundas que ela vive. Então, eu penso que há algo importante para ser refletido sobre isso. Né? Agora, que os pais pensem sobre isso. Me veio uma pergunta que nem estava no roteiro, né? Que é do ponto de vista da psicanálise, o que leva essa mãe, ou pode ser um pai, a levar para todo mundo, né? Publicar isso numa rede. Eu acho que essa questão de publicar as coisas na rede é um sintoma social atual, né? As pessoas publicam tudo na rede, né? Mas a gente não leva as nossas discussões íntimas sobre as nossas relações. Estão levando. Então acho que são duas coisas. Essa é a minha curiosidade, né? Por que as pessoas estão levando isso que é do ambiente íntimo? E Dora, as pessoas não levam... Para o público, né? Por que não é privado mais essa conversa? Porque eu acho que essa linha entre o público e o privado, ela tá esgarçada. Ela tá esgarçada tanto para dor, quanto para felicidade, quanto para amor, para intimidade, ela tá totalmente esgarçada. E a gente tá vivendo uma cultura extremamente narcísica, né? Então as redes sociais, elas atestam isso, uma cultura extremamente narcísica. E nesta cultura extremamente narcísica, as pessoas estão tendo muita necessidade de contar para o mundo que elas são boas mães e bons pais. Né? Então, quando tem um conflito, eu sou bom e o outro é ruim.
né? E aí fica parecendo aquele negócio que a Clarissa falou do dizer que tem razão, mostrar que tem razão, e como se a opinião social, a opinião do coletivo pudesse validar a sua razão. Porque ninguém vai ali na rede social dizer, nossa, olha, eu me comportei muito mal hoje, viu? Puxa, nossa, eu falei mal, eu vim aqui me desculpar. Não, as pessoas vão lá falar que estão certas, que o outro não sei o quê. Então é quase como se eu precisasse ali receber os aplausos ou receber a validação de que eu tô certo, mesmo que um juiz entenda que não, ou que não, mas o mundo está dizendo que eu tô certo. É uma coisa, acho que nesse caminho aí também. Eu acho que assim, isso é uma questão, né? Se a gente olhar os efeitos disso na clínica, por exemplo, assim, eu escuto muito sofrimento dos pacientes, porque eles deitam no joelho e falam, a vida dos outros é melhor que a minha, nitidamente, né? Porque o outro fez uma viagem melhor, passou um Natal melhor, teve um final de semana melhor, tem uma relação melhor, porque a vida das redes sociais é uma vida editada, né? Uhum. Isso é evidente. Agora, em relação aos conflitos parentais, tem uma coisa muito séria acontecendo que né, do ponto de vista legal, do ponto de vista de proteção à criança, que é a exposição da criança. Não é? Então, mesmo que não se coloque a criança falando, né, ou uma foto da criança, que em geral todo mundo coloca, mas você está contando da intimidade daquela criança. E isso é muito sério, isso é muito sério. Você falou sobre o fato do divórcio ser potencialmente traumático, né? E eu fiquei pensando assim, como é que os pais podem cuidar do divórcio para que ele não se torne um trauma? Né? Porque se ele é potencialmente, ele pode não ser na prática, né? Então, que dicas ou como os pais podem fazer para que, apesar da dor que todo mundo vai ter, porque é um evento sofrido, não seja traumático, né? Dolorido, mas não traumático, né? A gente pensa o trauma como a consequência de algumas variáveis, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar o potencial do evento, né? Então, se você dizer, por exemplo, a morte de um ente querido é traumática, um sequestro é traumático, um divórcio é traumático, então a gente vai falar de situações que têm potenciais traumáticos, né? O que vai fazer com que isso seja de um fato um trauma ou não, tem a ver com os recursos internos que a pessoa possui. Então, no caso das crianças, por exemplo, a faixa etária que elas estão, né? Faz diferença. Faz bastante diferença. E quando eu digo faz diferença, eu também não posso dizer menor é pior, maior é... Eu ia perguntar justamente isso. Depende muito, mas você vai ter que ajudar a criança a partir dos recursos que ela tem, cognitivos e emocionais, né? E, sobretudo, é disso que eu estou falando para vocês, a forma como isso vai ser significado e narrado pelos adultos para as crianças, né? Então, eu costumo orientar que não seja, nenhum afeto seja maquiado, escondido. Menosprezado. Né? Menosprezado, né? Nem da família, nem da criança, né? Quer dizer, nem dos pais, nem da criança. O que não significa uma crueza na exposição dos conflitos ou dos afetos, né? Então, repetindo aquilo que eu já disse, se a criança percebe que a mãe tá triste, sim, eu tô triste, sim, tá difícil para mim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, pensar que são os adultos e quem do entorno que está em volta que vai dar palavras para significar aquele evento, né? Tanto no sentido de reconhecer os afetos como eles realmente são, né? Então, a tristeza é tristeza, a raiva é raiva, a dor é dor, né? Mas, sobretudo, no sentido de falar com muito respeito dos envolvidos, né? Então, às vezes a gente vê que o pai e a mãe não falam mal, mas a avó e a tia falam, né? Começam a trazer dados muito íntimos, né, da vida dos pais, como, por exemplo, seu pai me traiu, sua mãe me traiu, né, que não diz respeito às crianças, né? Então, toda essa gama de palavras que vai acompanhar o evento na vida da criança vai ajudá-la a digerir o fato para que se torne uma marca, algo que ela vai carregar, um momento que ela teve que superar e não um trauma, né? E aí, desculpa, né, ainda sobre dicas,
fiquem atentos aos filhos, né? Conversem, vão conversar na escola, contem para a coordenadora, peçam para a coordenadora dar uma olhada em como ela tá, né? Para as famílias que convivem mais com a criança, a casa da amiguinha que, né? Que a criança vai mais. Procurem ajuda profissional, se preciso, se for o caso. E, sobretudo, cuidem de si mesmo. Cuidem das próprias dores, do próprio desafio emocional, para que a criança fique preservada disso. É isso que você falou, de às vezes contar para os filhos coisas que não deveriam ser contadas, né, como a traição, por exemplo. Eu lembrei do que você falou, né, sobre o conflito de lealdade, da sua pergunta, porque às vezes parece que a gente tenta trazer o filho como um aliado para o nosso lado, expondo a outra pessoa, né, às vezes contando um fato que nem precisaria, e expondo a outra pessoa e aí a gente potencializa esse partidarismo, vamos chamar assim, né? Que é super ruim para a família toda, né? Como se ao lado da mãe ficasse tal filho e ao lado do pai ficasse tal filho e um contra o outro, né? Eu via na mediação isso acontecer, quase o que ela falou de você dois times convocar o filho ali para fazer uma escolha do quem tem razão, quem não tem. Então, como se fosse formar 2 times adversários que fossem entrar numa luta. Uma coisa muito importante de falar é que a criança, especialmente mais nova, ela é muito egocentrada, né? Então ela costuma fantasiar que tudo que se passa à volta dela é responsabilidade dela. Então é muito importante quando os pais vão comunicar um divórcio, né, uma separação, para os filhos deixarem muito claro que isso não tem nada a ver com eles, né? Não tem nada a ver com eles, com o fato deles terem se comportado mal, bem, ter preferido ficar com a mãe, ter preferido ficar com o pai em determinado momento, né? Que eles não causaram a discórdia, a separação entre os pais. Agora, de nada adianta você dizer isso no momento de contar o divórcio e depois começar a contar as coisas para os filhos como se eles tivessem a ver com tudo. É uma mensagem dupla, né? Então, você de fato tem que ajudá-los a não entrar nessa fantasia narcísica, egocentrada da criança de que tudo tem a ver com ela, mas sustentar e manter essa posição, né? Isso não é com você mesmo, isso é do mundo dos adultos, então você não precisa estar do meu lado, né? E eu acho que os adultos devem se perguntar sobre a própria fragilidade que eles estão vivendo ou possuem, para que eles precisem do apoio de uma criança. Você estava falando do apoio das redes sociais, né? Que realmente são evidências de como o nosso ego é frágil, como o nosso narcisismo é gigante, como a gente precisa de palminha, né? Como a gente precisa de aprovação, né? Mas nessas situações você vê uma coisa mais séria ainda, que é o adulto, ele precisa do apoio da criança, ele precisa da validação da criança. Então, que lugar é esse que você está colocando seu filho para que ele te diga se você tem razão ou não, para que ele te diga se você tem valor ou não? E isso é muito pesado para a criança. E o que aparentemente pode ser vantajoso para uma das partes, né? Ele está do meu lado, pode ser uma coisa muito ruim no futuro, porque você está atribuindo um poder à criança muito ruim, né? Especialmente quando a criança depois vai virar adolescente, né? E como é que você vai fazer uma diferença de lugares ali, se você se misturou com o seu filho nesse nível. Tirar o poder, né? Exatamente, você vai querer tirar agora o poder é meu, mas como não? Eu tava com o poder, né? Eu tinha o poder de dizer se eu ia pra casa do meu pai ou não, se meu pai era um sacano ou não, então, e agora, né? Então, assim, nunca é bom você colocar o seu filho nesse lugar. E tem uma coisa que, ouvindo você falar agora, me veio de lembrança bem prática das situações que a gente vê acontecendo, por exemplo, como você falou, né, do adulto precisar do apoio de uma criança. Às vezes você vê a situação, primeiro do momento de despedida, né, então quer dizer, isso não é simples, claro, para quem esteve com o filho o tempo inteiro, de repente ter que se despedir, passar o final de semana longe e tal, ok. Mas é dever do adulto transformar aquilo num momento simples e não num momento dramático, que às vezes a gente vê acontecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho a impressão às vezes que aquele que não está com o filho, ele fica quase que medindo quanto a criança precisou dele ou não nesse período longe, como uma medida do amor, quanto a criança me ama ou não. Então é assim, se o meu filho esteve com a mãe ou esteve com o pai sem mim bem, nossa, então o quê? Eu sou descartável, a criança não precisa mais de mim. Então, é quase que a criança precisar de mim é uma escala de quanto ela me ama ou não. E a outra parte, às vezes, usa isso como argumento. Ela ficou ótima comigo. Que bom, né? Isso não é um demérito para sua relação com ele, né? Exato, que bom. Então, assim, era sinal de que vocês estão lidando bem, um e outro, né?
Então, às vezes eu tenho até dito assim, tá muito difícil essa situação, esse momento da despedida, vamos buscar um lugar neutro. Vamos tentar fazer isso de uma forma que seja mais natural na vida da criança. Então, eu até esses dias eu ouvi uma questão de um casal que tem muita dificuldade de lidar, mas compartilham os cuidados com os cachorros, não tem filhos. E fica uma semana com cada um, deixa no banho, o outro vai pegar no banho. Então, para não precisar se cruzar. Sim. Que é uma coisa simples de você aplicar, por exemplo, num ambiente neutro da criança, que é a escola. Então, tudo bem, busca na escola, depois devolve direto na escola. São situações assim, de você também não colocar aquela criança num lugar de... tem que sofrer na despedida para mostrar que ama quem não está ficando, ou tem que dizer que não quer ir para validar o sentimento daquele que está ficando. Quer dizer, os pais ficam inseguros sobre o amor da criança, né? Exatamente, isso, assim, dentro dessa questão, né, de como tornar esse momento melhor e tal, assim, os pais precisam ter essa certeza de que o amor, ou precisam lembrar de que o amor dos filhos está ali. Você não precisa ficar inseguro pelo amor do seu filho no momento do divórcio, né? E da mesma forma, é importante para a criança saber que o amor dos pais também está ali, né? Exato. Eu acho que viver a independência, a autonomia, a separação dos filhos, né? Essa ideia de que eles não precisam de nós é sempre um desafio psíquico para os pais, né? Também. Não é fácil, né? Em qualquer circunstância. Quando a isso se soma uma disputa entre o pai e a mãe, né? Quem é o objeto de amor privilegiado? Aí realmente fica muito complicado, né? E a gente vê que os pais sofrem mesmo, ficam muito inseguros. Se não houvesse, né, essa desconfiança entre um e outro, que permanece muitas vezes após o divórcio, né? Ou que se surge com o divórcio, isso seria, acho que, mais fácil de se administrar para os dois, né? Até porque aí um pode ter um pouco de cuidado, compaixão com o sentimento do outro, né? Lógico que eu tô falando de uma situação hiperideal de pais que se dão bem, né? Falar, olha, mamãe tá com saudade, e eles nem mãe, reconhecem, né? Então tem uma coisa assim, eu tô inseguro, mas eu nem posso reconhecer essa minha insegurança pro outro, porque é uma situação de fragilidade. Né? E tudo vira contra, né? Tudo vira assim uma questão de pontuação. O que eu mostro é um ponto a favor ou contra, né? Agora, Clarissa, você falou de que muitas vezes, às vezes até a mãe não fala mal, ou o pai não fala mal, ou a pessoa não fala mal, mas o entorno fala. Então, pensando nessa rede de apoio, pensando na avó, no vô, nos tios, no padrinho, da madrinha, até nos funcionários que trabalham numa residência ou na outra e tal, como é que essas figuras podem ser figuras que impactam positivamente um momento como esse e não negativamente, né? Que a gente vê tantas... Qual a importância dessa rede de apoio que circunda essa família que está passando por essa dor? Vou falar assim de um jeito bem simples. Não dê opinião. Mantenha-se neutro. Não dê opinião. Isso já vai estar ajudando. Acolha a criança, cuide da criança, ouça a tristeza da criança. Não misture, né? É muito... os seus sentimentos. É muito natural que diante de um divórcio, todo o entorno se mobiliza, né? Às vezes os amigos ficam muito mexidos porque o casal se separou, né? Começa a pensar no próprio casamento, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Se é que eu sou o próximo, né? Não fica pensando nisso. Aí os pais, né? Mas no meu projeto de vida, meus filhos seriam casados para sempre, né? Ou, poxa vida, eu me separei e agora minha filha tá vivendo a mesma dor, né? Então, assim, acho que uma das maiores dificuldades quando você está com uma criança, em qualquer circunstância, é você tentar limpar ao máximo. Veja, eu digo ao máximo porque totalmente é impossível, né? E não seríamos humanos, né? A gente somos seres subjetivos, mas tentar limpar ao máximo aquilo que você vai projetando e jogando em cima da criança que tem a ver com você, tem a ver com a sua história, né? Então, a chance de você fazer isso quando tem um divórcio na família, né, do seu filho, da sua filha, da sua irmã, é muito grande. Então, você vai falar bobagem. Então, se exima de dar opinião. Não dê opinião. Acolha a criança. Se a criança perguntar alguma coisa, eu falo que às vezes assim, Clarissa, você é psicanalista que se orienta, bom senso. Bom senso, a gente não fala mal das pessoas. A gente não vai falar alguma coisa que... vai tocar numa dor do outro, né? Então, assim, às vezes o pai ou a mãe tá sendo super inadequado, tá sendo desleal, tá sendo negligente, né?
não vai falar isso pra criança, né? Uma coisa que você deve sempre falar pra uma criança é: eu entendo que você tá sentindo assim. Tô te entendendo, tô te ouvindo, acho natural você sentir assim. Mas não ficar cutucando potencializando. Não fala mal, né, do pai ou da mãe da criança, jamais. Você sabe que tem um videozinho do Bambi, eu não sei se vocês já viram, rodou na internet bastante, que tem aquele coelhinho tambor, ele fala alguma coisa que não é legal pro Bambi, aí chega a mãe dele e fala assim: o que eu já te expliquei, o que eu te ensinei? E daí ele fala: se você não tem nada gentil pra falar, não fale nada. Então, assim, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Não tem nada gentil pra falar, não fale nada. Agora, eu tenho visto, em função disso que a gente tá falando, né, do narcisismo, muita dificuldade dos pais de saírem do lugar narcísico deles, das dores deles, da necessidade deles de terem razão e priorizarem os filhos. Essa é a próxima pergunta que você já está respondendo, ótimo, que era justamente isso, né, do ponto de vista da psicanálise, por que é tão difícil para os pais, a gente vê essa dificuldade no nosso trabalho, fazer um divórcio com respeito em consideração aos filhos? Eu acho que vou separar tua pergunta, né, fazer um divórcio com respeito, uma separação amorosa, né, é difícil, porque a relação amorosa é uma coisa hiper complicada, né? Então, assim, é muito difícil mesmo quando você renuncia ao projeto de que é com aquela pessoa que você vai seguir a vida, que você faça isso de forma respeitosa, que você faça isso sem precisar desqualificar o outro. Então, eu acho que um dos mecanismos de defesa mais clássicos que a gente encontra é o seguinte: eu quero me separar. Isso é muito dolorido. Mas eu tenho razão. É de novo a história da razão. Por que eu tenho razão? Porque ele não me trata bem, porque ele... Então você vai desqualificando o outro, né? Você só consegue se separar se você passar a odiar o outro. Então, isso. É verdade, é verdade. Uma vez eu ouvi de uma conhecida: eu odeio ele. Eu falei: mas por quê? Como que eu ia me separar sem odiar? Né? Então, é um mecanismo de defesa, claro. Você lidar, né? Acho que com a ambivalência de uma situação como essa. Aliás, lidar com a ambivalência afetiva é um dos maiores desafios que a gente tem, né? A gente não consegue entender que isso a psicanálise vem nos ensinar de forma muito lúcida, que a gente ama e odeia o mesmo objeto. E às vezes no mesmo momento, a mesma situação, né? E que isso não quer dizer que uma das partes está errada, né? Então, na verdade, eu estou mentindo que eu odeio porque eu amo, ou eu estou mentindo que eu amo porque eu... Não, tem momentos de amor e de ódio. Exatamente, né? E numa separação também vai ter uma ambivalência afetiva. Eu quero ir embora, mas vai me doer, né? Então, eu acho que é muito difícil fazer isso para quaisquer pessoas, em quaisquer situação, né? Bom, tem os filhos envolvidos. O que deve ser feito? Aquilo que eu digo, né? Que eu estava dizendo. A gente tem que lembrar que eles são a parte mais fraca. Então, eu tô sofrendo. Se eu que sou adulto aqui tô sofrendo, imagina esse pequenininho ou essa adolescente, né, que tá tendo que enlutar um conhecido dela, né, e tendo que lidar, porque por mais que os pais não fiquem despejando as histórias, os filhos se perguntam: o que aconteceu? Por que eles quiseram se separar? Quem tratou, né, às vezes estão vendo as séries, as novelas, né, quem traiu quem? Quem parou de quem quis, quem decidiu, de né? tratar bem. E aí eles mesmos começam a criar fantasias e tentar negociar isso dentro deles. Por isso que os pais não potencializarem, e isso é muito importante. Mas, por que os pais não conseguem fazer isso? Ou porque eles estão num sofrimento muito intenso, aí eles precisam de ajuda, né? Ou porque... Quer dizer, tem muitas razões, né? Mas eu tô aqui citando duas. Ou porque eles estão muito tomados pelas próprias questões narcísicas. E isso, como a gente vem dizendo, infelizmente está muito acirrado na sociedade. Né? E se vê uma certa cegueira em consequência disso? Como se eu reconhecesse a dor das crianças, dos filhos, mas essa angústia da separação, esse sofrimento, me deixa cego para o que eu posso fazer para não piorar isso. Porque nas atitudes, né, o que a gente vê, pais dizendo: eu sei que é difícil para eles, mas nas atitudes, eles não protegem as crianças muitas vezes. A narrativa ela não combina com o que a pessoa, como ela faz, né? Como ela lida com o divórcio. Então, por isso que eu tô chamando de cegueira. É como se eu ficasse cego
para realmente respeitar os filhos naquele momento, apesar de reconhecer a dor deles. É complexo. Eu acho que alinhar teoria e prática na vida é sempre difícil, né? O que a gente diz do que a gente faz, o que a gente sabe que deveria fazer, do que a gente de fato faz é muito difícil. Eu acho que os pais ficam cegos mesmo, ficam cegos pela própria dor. Ficam cegos pela própria dor. Tenho essa impressão. Que às vezes são dores de diversas ordens. A narcísica é uma delas, né? Fui deixado, preciso ter razão nesse conflito. E aí eles não conseguem mesmo acolher os filhos. Eles não conseguem. Eles gostariam até, mas não conseguem. Ou outra coisa que eu vejo que é muito comum é que os pais reconhecem a dor só quando essa dor diz respeito a algo que os favorece. Então, por exemplo, Clarice, eu percebo que o fulano tá sofrendo muito, porque olha o que o pai faz. E às vezes até é verdade, né? Ou olha, a mãe ficou totalmente deprimida depois do divórcio, aí não comprou comida na casa, ele tá é verdade, né? Mas o reconhecimento só vem nessa linha ainda de atacar o outro. Acusatória. E é muito difícil, porque isso não leva a nada, né? A gente só consegue, de fato, uma transformação quando a gente olha para aquilo que a gente está fazendo. Ficar olhando para o outro, que vai adiantar? O outro é o outro, vai fazer o que ele quer, né? Eu sempre falo essa coisa de que você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. Né? Quer dizer, você pode reconhecer a atitude do outro, você pode identificar mas você não tem poder nem controle sobre o que o outro está fazendo. Então, o seu campo de ação está nas suas atitudes, né? O que eu posso fazer, o que eu posso fazer com aquilo que está vindo externo. E aí, dentro dessa questão da dificuldade, eu acho que também o despreparo dos pais, muitas vezes, para entender a diferença entre o casal conjugal e o par parental, e como eu posso terminar o casal conjugal, mas o par parental vai precisar seguir, acaba impactando, porque eles misturam esses papéis, né? E aí, como é que a gente pode, Clarissa, tentar ajudar as pessoas a entender essas diferenças de funções, né? Porque às vezes a gente vê até os casais que não estão se divorciando, mas que acabam exercendo a função parental por meio da conjugalidade. Então, quando tá tudo muito bem no campo da conjugalidade, é um pai ótimo. Quando alguma coisa não acontece bem no campo da conjugalidade, já permeia a parentalidade, né? Como é que na prática, ou se é que existe, né, não sei também, a gente pode ajudar esses casais e pares a entender um pouco melhor a função de essas funções diferentes, porque ao entender isso, talvez fique até um pouco mais fácil no momento do rompimento do casal conjugal, tentar preservar um pouco mais a parentalidade, né? Eu acho que primeiro a gente tem que contar para eles, né? Não, e aí, gente, o aplicativo ajuda isso, que é exatamente. você, até falo, né, a gente tem os casais que estão passando pelo divórcio como as pessoas que mais se beneficiam da ferramenta que é o aplicativo, mas é uma ferramenta essencial para todas as famílias. Todas as famílias, você estava me falando isso na nossa conversa, né, Renata? Você educa as famílias a exercerem a parentalidade independentemente da conjugalidade. Que é uma educação que as pessoas não têm. Não tem. A gente escuta, né, desculpe, as pessoas falando, nunca mais vou falar com ele e com ela. Como assim? Como assim? Eu conto, você conta, né? Se tiver filho, vai ter que falar. Eu sempre digo, eu falo, tem uma péssima notícia pra te dar. Exatamente. Né? Vai ter que falar. Você nunca vai se separar do fulano ou da ciclana neste lugar. Interessante que quando vem essa parental. Não vai. Quando não vem essa frase, me dá a impressão que a pessoa nunca pensou no casal como casal parental. Não sei. E você sabe que a gente vai observando, né? Assim, realmente, tem gente que sofre muito pela escolha que fez do pai ou da mãe pro filho, ou porque não fez uma escolha e teve um acaso, né? Exatamente. Não pensou bem ou não escolheu conscientemente, não foi uma coisa consciente. Exato, ou escolheu, depois viu que fez uma má escolha, ou a pessoa ia bem, de repente começa mal, né? Tudo bem, respeito, né? Dá pra entender, é triste mesmo, mas não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, assim, agora você não pode cobrar essa fatura do seu filho. E à medida em que você promove uma desqualificação do pai ou da mãe, um afastamento, uma coisa muito importante que a gente estava falando do conflito de lealdade, né? Para os pais, eles
tem que observar, as crianças ficam muito tensas com os conflitos entre os pais. Então as crianças começam a ter uma coisa de que assim, vai passar o final de semana na casa da mãe, aí volta para casa do pai ou o contrário, e não pode contar nada que aconteceu, porque se contar, né? Então a criança, ela fica andando em campo minado o tempo todo. Uma ansiedade. Uma ansiedade enorme, então a criança começa a ter ansiedade, a criança pode ficar depressiva, porque ela tem medo, ela passa a ter medo o tempo todo, né? Então, não tem jeito, não é? Se você teve um filho com um determinado sujeito, você vai ter que lidar com isso, né? E não é o seu filho que vai ter que pagar por isso, né? Às vezes o teu filho até paga com as, né, vamos dizer, as falhas do pai ou da mãe, mas não. Teu filho não pode pagar pelo teu ressentimento, ou pela tua raiva, ou pelo teu arrependimento. Você vai ter que lidar com o fato de que foi isso. Você sabe que agora, ouvindo a Clarissa, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que os meus pais foram separados, eles já são falecidos, mas eles se separaram. E durante muito tempo, eu não podia levar as coisas da casa do meu pai para a casa da minha mãe. Então, assim, os presentes eram de um lado, de outro, lá. E isso era muito ruim mesmo, né? E tinha um gradiente. Você lembra aquele meu primeiro gradiente? Sim. Aquele negócio, então, gente, era muito sofrido aquilo, não poder. Aí teve um dia que eu não sei o que aconteceu, que a minha mãe resolveu mudar de ideia. Mas eu me lembro, assim, que eu quis levar tudo, mas tudo que tinha, assim, sabe? Uma coisa que parecia um carregamento de coisa. E você vê, assim, que coisa idiota, né, gente? Você Mas é o simbólico, né? É o simbólico. E eu me lembro também de um caso, assim, que pra mim foi uma coisa louca, que os pais moravam em cidades diferentes e o pai, ele vinha buscar as crianças em São Paulo, ele parava na estrada, então as crianças levavam uma mochila, uma mala e tal, ele parava na estrada, ele trocava a roupa das crianças, botava a roupa que vinha da mãe na mala, punha outra roupa. Pra chegar na casa dele. Pra chegar na casa e depois devolvia as crianças com a mesma roupa que as crianças tinham vindo. Então, como uma coisa assim, é uma coisa tão humana, complicada, né? É no uma sentido máquina de enlouquecer a criança, é uma máquina de enlouquecer criança. Como fazer louquinhos, né? Por quê? Porque é como se fizesse uma cisão real em mundos, né? No sentido de que você tem um mundo da mãe, você tem um mundo do pai. Olha que coisa louca. Isso pode realmente trazer uma questão de cisão, loucura, é como né? você falou. É uma cisão psíquica, né? Eu acho que eu contei pra você, né, Renata, quando a gente conversou de uma criança uma vez que pediu pra avó, mãe, pediu pra avó, me ajuda a desseparar meu pai da minha mãe. E ela não estava falando, eu acho, da separação amorosa, real. não era isso. Ela estava falando daquilo que estava dentro dela, né? Então, desses assim, dois mundos que não podem se cruzar, né? Então, e que são dois mundos que ela habita, né? Então é muito importante, assim, voltando à questão do potencial traumático, um divórcio não é e não precisa ser um trauma para as crianças. O que é um trauma é a separação, né? A separação nesse sentido de que a criança passa a ter que criar dois mundos, duas roupas, duas vestimentas, né? Duas identidades, sim, uma para o pai e outra para a mãe. Isso é enlouquecedor. Né? Isso é enlouquecedor, né? Então não tem problema nenhum se separar, né? Falando assim, limite, né? Não tem problema nenhum se separar. Desde que a criança entenda que ela não precisa se separar dentro dela. Ela não vai precisar disso. Ela tem o pai e a mãe em algum lugar, né? Ali, lá em cima. Garantido. Eles têm um olhar de respeito um pro outro. Eles podem coexistir, né? O conflito de lealdade diz muito disso. A criança passa a ter que quase que aniquilar a figura de um quando tá com o outro, né? E aí dentro Isso do que você falou dos objetos de amor, né? Você ter que manter isso separado ou ter que deixar de amar um para amar o outro, não poder amar ao mesmo tempo, é uma coisa muito sofrida, cruel mesmo, como você disse. Muito né? cruel, muito cruel. Muito cruel. Todo esse contexto que a gente está falando, eu acho que a partir do momento que a guarda compartilhada virou regra no Brasil, ficou mais complexo ainda. Porque a gente sabe que a guarda compartilhada pressupõe decisões conjuntas. E para decidir conjuntamente, tem que se comunicar, tem que ter um mínimo, né, de troca entre as pessoas. E eu acho que até a judicialização do divórcio, né, tudo que tem que ser decidido a partir de um divórcio, ficou mais judicializado a partir da guarda compartilhada, porque as pessoas não conseguem entrar num acordo.
e estabelecer ali algumas regras, etc. E depois, durante, né, após o divórcio, né, como fazer isso. E eu fico pensando, a minha pergunta um pouco como viabilizar decisões conjuntas nesse contexto de luto? Porque as pessoas estão em luto, estão sofrendo, e elas têm que tomar decisões conjuntas sobre os filhos. Seja no momento e depois, né? E o luto se perdura, né? Então, assim, como decidir com o outro no momento de sofrimento? Com o outro com quem você não quer estar. E tem uma coisa que, só antes da Clarissa, de passar a palavra para a Clarissa, que eu acho que é uma questão assim, a intenção na minha leitura da guarda compartilhada, ela foi muito mais filosófica e didática. Por quê? Porque, na verdade, a gente sempre teve a questão do poder familiar, do poder parental. Então, a atribuição de que as decisões ou de que é do pai e da mãe, ela sempre esteve lá. É que na prática, a gente tinha um esvaziamento disso, porque as crianças elas passavam 90% do tempo em geral com a mãe e menos tempo com o pai. Então, na prática, esse poder era esvaziado para aquele que passava menos tempo com a criança. E aí chegou um momento em que a sociedade vai mudando e esse tempo vai ficando mais parecido, e aí você começou a ter que, na minha visão, né, a lembrar as pessoas de que elas estavam em pé de igualdade, teoricamente. Sim. Né? Não é que o pai ou a mãe tinham o poder exclusivo e aí alguém chegou num momento e disse, não, nós vamos ter que agora dividir. Né? Então vocês tratem de se dar bem porque tem que dividir. Na verdade, esse compartilhamento ele já existia, ele ficou esquecido e as pessoas foram convidadas a lembrar de que apesar da sua dor, apesar da dificuldade de comunicação, o seu filho tem pai e mãe. Então, não é nem justo, não é nem com o pai nem com a mãe, não é justo com a criança que ela não seja cuidada pelo pai e pela mãe, que ela não tenha o pai e a mãe participando da decisão em relação à vida dela, né? Então, isso é uma coisa que a gente, se você olhar lá no Tribunal de Justiça, bom, você tem decisão para tudo que você quiser, né? Sempre tem. Mas assim, eu vejo hoje uma preocupação que eu não via no passado em relação a essa questão da boa relação. Por quê? Porque quando o tribunal começou a entender que para eu ter guarda compartilhada precisa ter uma boa relação, é quase como se eu dissesse, então eu tenho um caminho para não ter guarda compartilhada. É interessante isso. Qual é o caminho que é para não ter guarda compartilhada? Então é o caminho da discussão. E aí você passou a ter pessoas que se comportavam para não ter a boa relação como um resguardo para não ter a guarda compartilhada. Uma manobra judicial. Uma manobra judicial. E aí o tribunal começou a perceber isso. Então hoje você já vê decisões que dizem o seguinte, olha... Se entendam. Se vira aí. Vocês precisam se entender. E mais do que isso, se isso chegar num ponto em que eu não consigo ter uma conversa, eu vou precisar verificar quem está causando isso. Porque aí... Quem está causando isso é o menos adequado para exercer, então, uma guarda unilateral, se no limite isso for necessário. Porque aí você convidou as pessoas a se responsabilizarem pelas suas atitudes, não é? Porque você vê como as pessoas... Aí a gente volta para aquela história do ter razão, das manobras, não importa se aquilo era bom para criança ou não, mas eu quero ter razão, eu quero só para mim, né? E você sabe o que eu acho, assim, Renata, a Dora, você perguntou como é que faz para tomar decisões no momento de luto, de sofrimento. Decisões, né? Com o outro, né? Eu acho que tomar decisões com o outro é sempre difícil, mesmo quando não tem dor e não tem luto. Em qualquer contexto. Em qualquer contexto, é sempre muito difícil, especialmente quando a gente está fincado nessas posições de se o outro ganha eu perco, né? Quem tem razão. É sempre difícil. E eu vejo que após a separação, às vezes os pais, eles começam também, é muito curioso isso, não sei se vocês têm essa mesma percepção, eles começam a criar uma expectativa de que tomar decisão junto é concordar necessariamente. Sim. E esquecem que tomar decisão junto às vezes você dá uma entubada numa coisa que você não quer, da outra vez é você que vai, né, decidir um pouco mais. Eu não gosto disso, mas é importante para ele, então eu vou, né?
E aí isso é uma complicação, porque parece que o parâmetro da relação boa vira um parâmetro que não é factível. Não. Né? Não é factível. Então, eu acho muito importante conscientizar, ajudar os pais a entenderem que ter uma relação boa e tomar decisão juntos não quer dizer concordar. É ouvir, né? É ouvir, é ceder, eu cedo daqui, você cede de lá. Porque, de novo, né, acho assim, nas relações em que as duas mães, os dois pais, o pai e a mãe estão juntos, quebrar pau direto. Ele quer parar o piano, não quer, né? Mas eu acho que não deve, mas eu acho que deve, mas você é muito exigente, E você toca o barco, você segue em frente, né? É que talvez... Dá um jeito de decidir. Talvez durante o casamento as pessoas tenham um pouco mais de boa vontade de conversar. Talvez, nem tenho certeza. Não, mas sabe o que eu digo? Eu digo assim, ó. Que aí, de novo, a conjugalidade e a parentalidade se cruzam. Eu ia chegar exatamente nisso. Porque, isso mesmo. Sabe aquela história do Pequeno Príncipe? Hoje eu tô nos desenhos, né? Que tem aquela rosa e tem uma redoma que coloca e tal. Então, eu sempre, quando preciso explicar para as pessoas um pouco dessa questão do poder familiar e tal, imagina o seguinte, você tá dentro de um casamento ou de uma relação de conjugalidade com a pessoa, tá bom. Vocês vão quebrar o pau ali dentro. Quero escola X, quero escola Y, quero piano, quero flauta, quero não sei o que, tarará. Mas eu nunca vi alguém se divorciar porque não conseguiram escolher a escola do filho. Não. Assim, eu não... Por que vocês estão se divorciando? Porque eu quero a escola bilíngue e ele quer a escola antroposófica X. Não. Por quê? Porque tem um limite, tem essa redoma protegendo o limite do quanto você vai lutar pela sua vontade. O fim da conjugalidade é você tirar essa redoma. E aí parece que as pessoas estão dispostas a levar para as últimas consequências a defesa da sua razão, a defesa do que você acha que é. Como se, na verdade, não fosse sempre o interesse do filho que deveria ser a redoma, e não a conjugalidade ou a manutenção da relação conjugal. O interesse do filho e o interesse da parentalidade, né? Sim. Porque aí a parentalidade vira o campo de resolução dos conflitos conjugais e eróticos que foram a causa do divórcio, né? Então, eles transferem. Então, assim, a gente não pode mais brigar aqui, a gente vai brigar aqui. Sim, né? Sim. Não posso concordar com essa pessoa, porque como é que a gente... Não dá para concordar com essa pessoa, E aí, né? eu acho que essa confusão entre esses dois papéis, essa não aceitação que você estava falando, né, Dora, de nunca mais vou falar com ele, como assim nunca mais vou falar com ele, né, contribui para isso. As pessoas vão criando uma ilusão de que daria para fazer essa escolha, né, se eu não sou mais conjugal, eu não sou mais parental, ou o contrário, então assim, já que eu sou só parental, eu vou pegar toda a minha bagagem conjugal aqui e vou jogar lá, e aí não dá certo, né? Não dá certo mesmo. Clarissa, e é assim, até aqueles casais que estão indo bem, tá tudo muito bem, tem uma consciência da conjugalidade, da parentalidade, acabam encontrando um desafio ali no momento dos novos parceiros, né? E até da insegurança de que o novo parceiro vai tomar o lugar do pai ou da mãe e tal. Como é que a gente pode cuidar disso para que também não seja uma situação ali de conflito ou de potencialização dos conflitos? Como trazer essa questão dos novos parceiros ali pós-divórcio, né? Eu acho essa pergunta bem importante, Renata, porque voltando um pouco àquilo que você perguntou, né, Dora, de dicas do divórcio, eu oriento a não apresentar novos parceiros para os filhos com um período curto de tempo, né? Porque eu acho que é preciso a criança digerir um tanto, né? Se acostumar com a nova realidade, se acostumar com a separação dos pais para que novos parceiros entrem. Isto, entre outras coisas, por quê? Porque na psicanálise, né, a gente fala muito do tal do complexo de Édipo, né? Que é essa paixão, esse amor que os filhos têm pelo pai e pela mãe e as fantasias que eles vivem de que ele quer o pai e a mãe só para eles, né? Ora o pai, ora a mãe, né? Se fala muito do Édipo em relação à mãe, mas também tem, né, em relação ao pai. Então, se a gente for observar um cotidiano de uma família em que os pais estão casados, a criança rivaliza com o cônjuge, né? Do pai ou da mãe, né? Ela quer dar uma puxadinha só para ela. Mas ela vai lidando com essa rivalidade assim com um pouco mais de tranquilidade, porque ela não pode odiar muito, atacar muito, né? A mãe ou o pai. A mãe ou o pai, não né? Pode odiar o rival, muito, no caso, também é meu pai e minha mãe. Então, ela pega mais leve, ela vai equacionando de um outro jeito.
Quando não é o caso, quando o pai e a mãe aparecem com um outro, que realmente esse pode ser um rival real. Pode ser um rival real, a criança vai rivalizar mais. Fica mais difícil, ela tem ciúmes. E ela passa a ter muitas fantasias, ela pode ter muitas fantasias de identificação com a dor do outro. Né? Então, poxa, meu pai tá namorando, minha mãe ainda não tá, ou minha mãe tá namorando, meu pai tá. E aí ela fica de novo nesse conflito de lealdade. Então, eu sugiro que isso seja feito de forma gradual, que se dê um tempo, né? Um cuidado para não trazer outra pessoa para o convívio no momento em que o outro ainda está muito machucado, está muito ferido, né? Para tentar facilitar o processo. Clarissa, e caminhando já para o nosso fim, a Dora fez referência ao Instituto Fazendo História na apresentação, né? A gente falou do divórcio, da dor dos filhos, do desafio psíquico e tal, mas queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o Instituto e que desafios o Instituto tem e as crianças que ele atende têm, num ambiente que é diferente desse que a gente estava contando aqui. Olha, o Instituto, o ano que vem ele faz 20 anos. Uau, né? A gente fundou o Instituto faz 20 anos. O Instituto, ele nasce do trabalho de psicólogas que têm vivência em instituições de acolhimento, né? Que são os abrigos, mais conhecidos erroneamente como orfanatos, erroneamente, porque essas crianças, a grande maioria tem pai e mãe, não são órfãos, né? E nessa experiência, a gente foi notando que essas crianças, elas ficavam muito destituídas da própria história, né? Até por isso o nome do Instituto, da História de Vida. Então, a gente fundou um instituto com diversos programas, cada um tem uma ação específica, né? Eu tenho contato, por exemplo, que é psicoterapia para as crianças e para os adolescentes, tenho Fazendo uma História, que é a criação de sensibilização para a leitura e criação de álbuns que a criança faz junto a um voluntário, no qual ela vai registrar a história de vida dela passada, presente, o tempo dela do acolhimento e sonhos, expectativas para o futuro, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com que essa criança possa se apropriar da história de vida dela, né? Essas crianças que precisam se apropriar da história de vida delas, no contexto de acolhimento, elas vão ter que fazer isso justamente no momento em que a separação dos entes amados, queridos, objetos de amor, a separação da família, é o grande centro da vida dela, né? Por isso que ela está lá na instituição de acolhimento. Acho que fazendo uma relação com o que a gente estava falando sobre o divórcio, uma coisa super importante que a gente batalha muito é o respeito às famílias de origem. E bom, isso está no ECA, né? Tá em todo mundo que trabalha com isso. Porque na história de acolhimento do Brasil, as crianças iam para os abrigos, né? Que eram chamados de orfanato. Então, ou se considerava que os pais estavam mortos, não estando, né? O que é uma grande violência, você tratar uma criança como órfã, sendo que ela não é. Ou se culpabilizava, né? É um discurso ideológico que culpabiliza muito as famílias dessas crianças, que em geral são pobres, pretas, né? E aí, então, tem todo um viés ideológico que vai criminalizar essas famílias e significar para essas crianças que houve um abandono, pura e simplesmente. Não que houve um abandono do Estado a uma determinada população que impede essa população de ser responsável pelos seus filhos, né? Ou de fazer um planejamento familiar para ter filhos no número que eles possam cuidar, enfim, uma série de coisas. Então, há um discurso que desqualifica por completo a família dessas crianças. Então, a gente, no Fazendo História, a gente usa várias ferramentas, cada programa, né, usa uma ferramenta, para que essa criança preserve em si a sua origem, né, preserve a sua história de vida. Enfim, aí acho que vai entrando em outras questões de política pública, né, que é o incentivo à busca das famílias de origem, ao trabalho com as famílias de origem, né, que a criança, isso é muito importante, que ela possa, em alguma medida, compreender que ela está acolhida, né, ela foi separada dos pais, não porque ela não é merecedora de amor, né, e nem por vezes que os pais não a amam, né, mas que os pais estão com algum problema, os adultos que teriam que se responsabilizar por ela, naquele momento não podem se responsabilizar. Então, todos os programas do Fazendo História visam oferecer ferramentas, então um álbum, a psicoterapia,
enfim, formação de educadores, né, que a gente trabalha com técnicos e educadores para que eles possam dar suporte para as crianças em relação a isso, para que elas possam simbolizar essa separação, seja ela circunstancial, que é o que a gente espera da medida provisória de acolhimento, né, ou seja ela, enfim, mais longa, por vezes definitiva, porque ela vai para uma família substituta, né, ou enfim, de uma forma em que ela tenha integridade psíquica dela minimamente preservada, cuidada, que ela possa preservar tanto a autoimagem quanto a imagem dos objetos de amor que ela conhece, que é a família de origem. E aí, fazendo um link entre o que você está contando do Instituto e o que a gente tratou aqui no podcast, você vê que o respeito à origem, né, como algo muito importante para a manutenção dessa dignidade, é essencial. Então, se eu estou me divorciando, eu preciso lembrar que aquele outro é a origem daquela criança. Perfeito. Né? Então, e quanto isso é importante para a manutenção dessa dignidade, dessa integridade, dessa imagem que a criança vai carregar com ela e vai levar para o futuro. Né? Perfeito. É até super interessante a gente, né, trazer esse exemplo do Fazendo História, porque a gente foi aqui falando, né, mais teoricamente, mas está na lei, respeito à família de origem. Exato, então respeitar o pai ou a mãe, o vínculo, é respeitar a família de origem. No final das contas, é a origem daquela criança. Respeitar, né, a história de vida do sujeito, né? É isso. Ótimo. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Renata e a Clarice pela conversa de hoje. Antes de encerrar, convido todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo sobre família lá. E se você gostou desse podcast, entra no nosso canal do YouTube, aplicativos nossos, se inscreva no canal, lá tem todos os podcasts, cortes, entrevista e muita coisa bacana sobre família. Muito obrigada e até a próxima.